Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Estão cumprindo o isolamento direitinho? Esse coronavírus pegou a gente de surpresa, né? E olha quanto tempo a gente está em casa. Mas é necessário, né? Porque é só através do isolamento que a gente vai poder evitar com que essa doença se propague e também a questão até da nossa saúde, né? Para nós não corrermos aí risco de vida. Mas continuem em isolamento, né? Porque a gente pode perceber que tem muita gente que não está cumprindo e isso vai fazer com que as coisas se agravem um pouco. E aí a nossa volta vai só adiando. Mas, se Deus quiser, tudo isso vai passar e que seja logo. Se cuidem. Bom, nessa aula vocês vão perceber que a Pro está falando de um tema que nós já aprendemos aí nos anos passados, ou de repente esse ano de novo, né? Que vira um pouquinho. Eu achei interessante retomar, primeiro porque vocês estão aprendendo no centro de mídias, né? As aulas que estão sendo colocadas lá, eles tocaram nesse tema. E seria interessante essa retomada, porque nós estamos muito tempo em casa. Então acaba esquecendo, porque você não pratica, não usa, né? Não exercita essa atividade, então você esquece. Então é bem interessante que seja retomado. Em relação às atividades, vocês podem ficar tranquilos que nós vamos estar usando a apostila do aluno. Então, para quem não tiver a apostila, também não precisa ficar apavorado, porque a Pro printou as telas, colocou a atividade agora no arquivo, que vocês vão ver depois do vídeo. E nesse arquivo vocês vão pegar um caderninho de vocês, caderno normal de casa, vai resolver a atividade, colocar as respostas para mim, e aí vocês vão tirar a foto e vão me enviar novamente. É só entrar no site da escola, procurar lá a série de vocês, vai ter um lugarzinho lá que está com o nome Professora Luciana, e vocês vão clicar ali, logo já vai abrir um formulário, vocês vão colocar o arquivo ali e depois eu posso estar entrando lá e pegando essas atividades para verificação, de correção, participação e poder avaliá-los. Eu acredito que também deve ir para o meu e-mail, né? Mas eu vou aguardar mais um pouquinho. Se não for, eu tenho um compromisso aqui com vocês de todos os dias entrar no site da escola e verificar quais são os alunos que fizeram, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar de porcentagem, né? É um tema que é simples, mas ao mesmo tempo parece um bicho de sete cabeças para todo mundo. E porcentagem está no dia a dia, né? Foi como eles falaram lá no centro de mídias. A gente usa no dia a dia, principalmente quando a gente quer um desconto. Então é colocado muito desconto em loja, né? Você vai comprar uma roupa, ou você vai comprar um aparelho doméstico, ou você vai comprar um aparelho tecnológico, né? TV, computador. Então, tudo que dá desconto, para a gente é mais vantajoso. E aí, dependendo da loja, dá lá 10% de desconto, 25% de desconto. E seria interessante com que todos os alunos soubessem fazer esses cálculos até mentalmente, porque aí você está dentro de uma loja, até você pegar uma calculadora, fazer a conta, né? Se tiver a calculadora, apesar que hoje todo celular tem, mas é meio complicado. Você até tirar na frente lá do vendedor, né? E ficar calculando. Poder pode, mas seria muito mais interessante se fosse de cabeça. Então vamos iniciar aí a nossa aula para a gente poder já ficar aí expert no assunto, tá? Bom, a primeira parte que a Pro vai falar é de como calcular essa porcentagem. Existe uma regra, tá? Primeira coisa que vocês têm que fazer, saber fazer a leitura. Então, eu coloquei no exemplo aqui para vocês. 32% de 450. Esse porcento nada mais é do que
uma divisão por 100, né? O próprio nome já nos lembra, por cento, cento, 100. Então, vocês têm que ter em mente que seria 32 dividido por 100 vezes 450. Toda vez que tiver essa informação, você tem que se lembrar que vai ser feita uma multiplicação entre os números e vai haver uma divisão por 100, por conta da porcentagem. Mas, professora, sempre é 100? Sempre é pelo 100, tá? Então, nós vamos fazer aqui, nessa situação agora, 32 vezes 450, depois o resultado nós vamos dividir por 100. Então, retomando aqui, né, colocou uma multiplicação, lógico que tem vários alunos que vão se lembrar, mas outros que ainda têm dificuldade, achei legal estar resolvendo aos pouquinhos com vocês, tá? Primeiro vamos fazer a casa da unidade. Então, 2 vezes 0 é igual a 0. 2 vezes 5 é igual a 10, vai 1. 2 vezes 4 é igual a 8, mais 1, 9. Percebam que já eliminamos aí a primeira parte da multiplicação. Agora, por obrigação, nós temos que deixar esse lugarzinho aqui vago, porque para eu poder iniciar a multiplicação com o segundo número, ou seja, com a parte da dezena, nós temos que recuar uma casa, certo? Então, vamos iniciar aí a multiplicação. 3 vezes 0 é igual a 0. Observem que a Pro não colocou aqui no começo, eu dei uma recuada. 3 vezes 5 é igual a 15, vai 1. E 3 vezes 4 é igual a 12, mais 1, 13. Chegou aqui, nós vamos resolver normalmente a nossa adição. Então, seria 0, 0, 9 mais 5, 14, vai 1, 3 mais 1, 4, e por último sobrou o 1. Esse número se tornou 14.400. Bom, voltando lá no começo, a Pro não havia falado que 32% era nada mais, nada menos do que 32 dividido por 100. Então, nós vamos pegar esse resultado e vamos dividir por 100. Então, recapitulando no que eu disse para vocês. 32% é a mesma coisa que 32 por 100, ou seja, 32 dividido por 100. Nós vamos primeiro multiplicar, né, o 450 por 32 e logo em seguida nós vamos dividir por 100. Então, vamos lá a nossa divisão. Olha só, tínhamos 14.400 dividido por 100. Essa divisão se tornou uma divisão até simples, porque como nós temos aí os zeros no final, tanto do numerador como no denominador, nós podemos aí fazer um cancelamento. E aí o número se resulta em 144 dividido por 1, que vai nos levar ao mesmo 144. Então, esse exercício já está resolvido. 32% de 450 é 144. Vamos agora a um outro exemplo, só que agora nós vamos fazer de uma maneira mais rápida, tá? Vocês têm aí 27% de 839. Lembrando que se fosse para fazer uma leitura, todos já teriam que deduzir que era 27 dividido por 100. Então, o aluno iria primeiro multiplicar o 27 com o 839, após a multiplicação, pegaria o resultado e dividiria por 100. Mas sempre acontece isso, professora? Sempre. Tá? Independente da quantidade da porcentagem que se pede, a gente vai fazer sempre nesses moldes aí. Então, eu fiz de uma maneira mais rápida. Eu peguei o 27, multipliquei por 839. A Pro depois deduziu também que não havia necessidade de multiplicar
parte por parte, porque todo mundo já entendeu no primeiro exemplo. Então, com o cálculo feito, encontramos aí 22.653. Lembrando que, como é porcentagem, agora vamos pegar o resultado e vamos dividir por 100. Então, foi isso que eu coloquei escrito aqui, ó. Após a multiplicação, vamos dividir o resultado da multiplicação por 100. Bom, aqui vocês vão perceber que eu peguei, né, o 22.653 e montei uma fração, porque lembra que eu sempre falo para vocês, toda fração é uma divisão. Então, dividimos por 100. Essa divisão, ela está um pouquinho diferente do exemplo anterior. No exemplo anterior, nós já tínhamos os zeros e usávamos lá o cancelamento. Agora, não tem zero aqui, né? Então, o que eu gostaria que vocês se lembrassem? Na nossa multiplicação, encontramos esse número. Tem alguma vírgula aqui embaixo no resultado? Não. Mas o aluno, ele tem que saber que ao final de cada número, quando não é apresentada a vírgula se encontra logo após aqui o último número, bem no final. É como se ela estivesse invisível. Se eu fizesse uma leitura como se fosse dinheiro, eu não teria que escrever 22.653 reais? Quando eu falo a palavra reais aqui, ó, eu já teria que acrescentar uma vírgula para trabalhar com os decimais, que seriam aqueles dinheiro, aquela parte quebradinha, né? Mas, como nós estamos somente com um número, o aluno geralmente não associa isso à nossa realidade e não associa ao dinheiro. Mas é simples, toda vez você pode associar o dinheiro sim, tá? Porque aí você sempre vai se lembrar que a vírgula se encontra ao final. Bom, voltando aqui na fração, nós colocamos, né, uma vírgula aqui vermelhinha para dizer que ela está invisível. Mas por que isso? Porque a continha, ela está sendo efetuada por uma divisão aí e feita por 100. Para eu poder dividir por 100, eu tenho que fazer o seguinte. Tenho dois zeros aqui neste número, então eu vou recuar 2 casinhas, tá? Para poder me dar o resultado aí desta divisão. Lógico que se eu jogar na calculadora, a calculadora vai pensar por mim e já vai me dar o resultado, mas o ideal seria que os alunos arrumassem uma maneira prática e rápida de resolver, tá? Então, é só recuar essa vírgula 2 casinhas, portanto, acharíamos o valor de 226,53 centésimos, tá? Se nós tivéssemos, vamos imaginar que fosse 22.653 dividido por 10. Faz de conta que não tinha esse zero aqui, ó. Seria só o 10. Como o 10 só tem um zero, então nós andaríamos somente uma casa. Então, o resultado já mudaria de figura, certo? Se eu dividisse por 1.000, 1.000 tem 3 zeros. Como são 3 zeros, a vírgula andaria 3 casas. 1, 2, 3. Fazendo com que o resultado, então, ficasse 22,653 milésimos. Como a gente está trabalhando só com 100, então, são 2 zeros, anda-se 2 casas para a esquerda. Então, ficou 226,53 centésimos, tá? Ao resultado final, precisamos deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, que é o que eu acabei de falar agora para vocês, certo? Nesse próximo slide, a Pro preparou para vocês cálculo de porcentagens de cabeça. Então, vocês vão observar a tabela aqui. Na primeira linha, vocês vão perceber que tem várias porcentagens. E na primeira coluna, tem vários valores em que vocês terão que trabalhar
e fazer as anotações aí lado a lado. Então, vamos lá, vamos na primeira coluna. Nesta primeira, eu pedi 50%. Então, primeiramente, vocês vão se lembrar de 100%. 100% sempre vai ser equivalente ao total de qualquer número. Se eu quero 50%, é óbvio que 50% seria a metade de 100%. Ou seja, eu dividi o 100 em duas partes, mas vou utilizar somente uma parte desse 100%. Se o 50% é a metade de 100, cada um desses valores aqui vai obter o quê? A metade como resultado. Então, agora deem pausa no vídeo e respondam. Depois vocês coloquem o vídeo para prosseguir e peguem a resposta com a Pro. Pronto? Então, agora vamos às respostas. A metade de 1000 é igual a 500. A metade de 500 é igual a 250. A metade de 300 é igual a 150. E assim por diante. Lembrando que um cálculo mental também, mesmo nessa divisão de metade, é importante. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. 1.250, vamos dividir a metade, né? 1000 dividido pela metade, eu encontro 500. 200 pela metade, eu encontro 100. Então, 500 mais 100, eu já encontrei esses 600 aqui. 50 dividido pela metade dá 25. Então, me resulta em 625. Bom, vamos agora para a próxima coluna. Na próxima, eu pedi 25%. Então, vamos analisar aqui. 100%, se eu dividir ao meio, eu encontro 50%. Se eu quiser o 25%, vocês concordam comigo que é a metade de 50%? Então, é como se eu tivesse pego aqueles 100% que eu dividi em duas partes. Se eu pegar cada uma delas e dividir ao meio novamente, eu vou ter 4 partes. Então, nós vamos trabalhar somente com o resultado de uma parte das 4. Então, olha aí já uma fração, hein? 1/4. Mas vamos voltar lá, então. 25% seria a metade de 50%, ou então um pedaço de 100% que está dividido em 4 partes, correto? Deem pausa no vídeo agora e coloquem para mim o resultado de quanto que vai ser para cada um desses números aqui. Pronto? Vamos então aos resultados? Metade de 50%, então é óbvio que nós vamos trabalhar com a metade de cada um desses números aqui. Metade de 500, 250. Metade de 250, 125. Metade de 150, 75. E assim por diante, sempre trabalhando com as metades. Próxima coluna, vamos agora desenvolver 10%. Eu tenho duas maneiras de resolver esse 10%. Ou eu multiplico como eu ensinei nos slides anteriores, que seria 1000 vezes 10, e por fim, pegaria o resultado e dividiria por 100, ou então, eu posso imaginar que esse 10%, na verdade, é uma parte dos 100%. Ora, se eu queria 50% de 100%, quer dizer que eu dividi o 100 em duas partes. Se eu queria 25% de 100%, eu dividi o 100 em 4 partes para pegar uma parte só. Se eu quero 10% de 100%, eu estou dividindo esse 100% em 10 partes. E vou trabalhar somente com um pedacinho dos 10, correto? Então, vamos pensar comigo. R$1.000, se for ser feito daquele jeito
os slides, eu até fiz aqui para que vocês pudessem ver como exemplo, ó. R$ 1.000 vezes 10. O seu resultado acrescenta um zero. Então, vira 10.000. 10.000, lembrando que como já efetuei a multiplicação, agora eu vou fazer a divisão por 100, porque nós estamos falando de porcentagem. Cancelo 2 zeros e deixo somente 100 dividido por 1. 100 dividido por 1 é igual a 100. Portanto, a primeira dica aí eu já dei. Deem pausa no vídeo e resolvam todos os outros para a gente poder comparar daqui a pouco. Pronto, já fizeram? Então, vamos lá. 10% de R$ 1.000 é 100. 10% de 500 é 50. Por quê? Porque 500 vezes 10 me dá os 5.000, que vai aumentar um zero. Retiro agora 2 zeros, porque eu divido por 100, e encontro o 50. 300, mesma coisa. 300 vezes 10, 3.000. 3.000, retirando 2 zerinhos, encontramos o 30. E assim por diante com os outros resultados. Notem que todos os números que vocês estão observando aqui, ó, que são visualizados, eles se repetem no número, só que com a casinha decimal diferente, né? Porque como a gente está multiplicando e depois dividindo por 100, existe o recuo da vírgula. Então, o número se torna bem menor, certo? Bom, próxima coluna, 5%. 5% seria a metade de 10. Então, esse daqui é bem simples, porque nós já trabalhamos com 10%. Agora é só pegar esses valores e colocarmos a metade dele. Pronto, mas esse 5% não é referente aos R$ 1.000? Sim, mas se você observar no vizinho, esses valores também foram retirados do R$ 1.000, do 500, do 300, de todos esses números iniciais. Então, vamos agora pensar que ele é metade. Deem pausa e coloquem os resultados para mim aí. Pronto, vamos então à correção. Olha lá. 5% é a metade de 10%. Portanto, metade de 100 é 50. Metade de 50, 25. Metade de 30, 15. Metade de 20, 10 e assim por diante. Tudo bem? Esta coluna nós vamos trabalhar com 1%. 1% é 1 dividido por 100. Quer dizer que eu vou pegar o 100% e vou dividir em 100 pedacinhos. E vou trabalhar só aquele 1 pequenininho, que está lá no começo dele, certo? 1%, trabalhando com o 1.000 aqui, ó, se eu fizer naquele modo dos slides, também me ajuda. 1.000 vezes 1 dá 1.000. 1.000 dividido por 100, eu vou encontrar o valor de... Dê pausa aí, coloquem vocês que agora eu vou esperar vocês fazerem. Pronto? Então, vamos lá. O valor de 10, que eu tava doida para falar o 10, aí eu segurei. Depois, 1% de 500, é só o 5. 1% de 300, desculpa, 3. 1% de 200, 2. 1% de 1.250, 12,50. Então, observem que os números, de certa forma, são repetidos aqui, só que com as casinhas decimais ainda, né, movimentada aí para a esquerda, deixando com que os números fiquem menores ainda, tá? Mais menores ainda. Agora, na próxima coluna, vamos trabalhar com 75%. Aí o aluno já ia ficar assim, meu Deus, mas nós vamos ter que fazer por 75%? Pode fazer, 1.000 vezes 75, pega o resultado, depois divide por 100, que também dá certo.
Mas para que nós vamos fazer todos os cálculos se nós estamos aprendendo de cabeça? Então, vamos pensar assim, ó, 75% é a mesma coisa de eu pegar o resultado de 50% que já efetuamos aqui e juntar ele com 25% que também já resolvemos aqui. Portanto, 500 mais 250, quanto que te dá? Então, dê pausa novamente e resolva os exercícios. Pronto? Então, vamos lá. Olha lá. 500 mais 250, 750. 250 mais 125, 375. 150 mais 75, 225. Notem que nós continuamos aí trabalhando com 75%, juntando os resultados de 50% junto com 25%, e que dá para fazer mentalmente, certo? Próxima coluna, 15%, mesmo procedimento. É difícil você pensar num número, né? Assim, um pouquinho maior do que o arredondado. Então, o ideal seria que você quebrasse esse número. 15% dá para deixar 10% à parte, porque para mentalizar fica bem melhor, e depois juntar com a metade desses 10%. Então, vamos lá. 15% de R$1.000. Quanto que é 10% de 1.000? Nós já não vimos que é R$100 aqui, ó? 5% é 50. Juntando, então, os dois valores, encontramos o valor de... Deem pausa aí e coloquem os resultados para mim de novo. Então, vamos lá. Olha lá os resultados. 150, correto? Próximo aqui, ó, 10% de novo, mais 5% do próximo número. Dá 50 mais 25, portanto, R$75. Agora, confiram todos os valores para ver se bateu aí com o que vocês fizeram. Próxima coluna, 6%, mesma coisa, vamos quebrar ele, porque fica mais fácil a gente saber quanto que é 5% mais 1%. Então, 5% nós já encontramos os valores aqui, junto com 1%. Então, é só completar a tabelinha. E 2%, mesma coisa, 1% mais 1%. Que no caso é só fazer a repetição aqui, ó. Correto? Deem pausa e façam para mim as duas colunas que eu já vou depois colocar os valores para vocês. Continuando lá. Olha lá. A primeira, 5% mais 1%, 50 mais 10, 60. E assim por diante. E na última coluna, 1% mais 1%, é só fazer o repeteco dessa coluna aqui, certo? 10 mais 10, encontramos o 20. 5 mais 5, encontramos o 10. 3 mais 3, encontramos o 6. 2 mais 2, encontramos o 4. E assim por diante. Bom, finalizamos aí a nossa tabela. Espero que eu tenha ajudado vocês nessa aula de porcentagem e tentem fazer os exercícios, não deixem de fazer, certo? Tira dúvida, pergunte para os seus pais ou então de novo, assista o vídeo novamente, se tiver necessidade, e depois me mandem a atividade que a Pro vai corrigir com o maior carinho e com maior boa vontade. Tudo bem? Então, agora é com vocês. Um abraço.